pedir que vocês me ajudem nessa leitura, tá certo? É só um versículo. Abra sua Bíblia aí no Evangelho segundo escreveu João, capítulo 3, versículo 16. Nós vamos falar sobre o amor nessa noite. Aleluia. Minha mensagem será rápida, mas será bem objetiva. Evangelho de João, capítulo 3, versículo 16. Para que vocês decorem esse texto, aprenda, leia na sua casa, eu vou falar frase por frase e você vai repetir comigo. Repita comigo: porque Deus amou o mundo. Agora da próxima vez vamos repetir com vontade. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Amém? Curva sua cabeça. Pai Santo, aí está a tua palavra linda e respondida pela tua igreja. Que o Senhor venha falar conosco através dela, em nome de Jesus. Glória a Deus. Pode se assentar nessa. Meus amados, quem é que não conhece esse texto? Eu acho que, como o Salmo 23, é um dos textos mais conhecidos da Sagrada Escritura. Eu acho que você já viu ele em hinos, escrito em paredes. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Unigênito quer dizer único, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A primeira coisa que eu quero perguntar para vocês, não precisa responder, só pensa neste momento: quem é Deus? Você já parou para pensar quem é Deus? Se houve tanta igreja falando sobre Deus, 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 quem é Deus? Quem é Deus para você? Se eu perguntar a cada um que está aqui nessa noite, alguém vai me dizer quem é Deus para você. Como é que você vê Deus na sua mente? Tem gente que vê Deus como um velhinho. Eu quero que todos prestem atenção aqui na mensagem. Tem gente que vê Deus, deixa para conversar depois. Tem gente que vê Deus como um velhinho de cabeça branca, sabe, sentado, com um chicote na mão, procurando punir todo mundo aqui na terra que não está obedecendo a ele. Tem gente que vê Deus como aquele homem rico de banco, que toda hora está pedindo: eu preciso isso, eu preciso daquilo. Então tem gente que vem na igreja para ver um Deus como um Deus dono de um banco, só para dar vitória e abençoar. Então cada um tem a definição de quem é Deus para você. Na verdade, Deus, ele é o Criador de tudo que existe na terra. Você já olhou a grandeza dessa terra? Você já olhou o tamanho do planeta Terra? Você já olhou o tamanho do mar? Quem já teve a oportunidade de ir no mar? Eu sou da Bahia e já conheço o mar, e é tão grande o mar. Você já olhou o tamanho daquilo ali, mesmo pela televisão? Deus foi quem criou aquilo. Então Deus é aquele que criou tudo e é dono de tudo que existe. Você já olhou o tamanho do universo, a grandeza, o ser humano, você que está aqui nessa noite, a habilidade que você tem de conversar, de falar, de andar, de se locomover? Tudo isso aí foi feito por esse Deus. Então uma coisa nós podemos definir: Deus, ele é grande. Ele é grande, está além da nossa compreensão. Talvez eu não tenha uma palavra para explicar para você aqui nessa noite quem é Deus. Sabe por quê? Porque eu posso definir de muitas maneiras esse Deus. Um Deus grande, um Deus poderoso, um Deus tremendo. Mas uma coisa eu sei que ele é. Presta atenção: ele é um Deus de amor. Ele é um Deus que nos ama. E o apóstolo João diz de tal maneira, olha, que ele deu o único filho para morrer por você na cruz do Calvário. Aquela criança que está ali naquele carrinho é minha filha, e eu não tenho coragem de dar ela para morrer por ninguém. Eu sou sincero nisso. Eu conheço nem uma mãe, nem um pai tem essa coragem, nem um irmão, de dar o seu irmão para morrer por alguém. Agora você imagina esse Deus grande do jeito que ele é. Ele parou e olhou para aqui, para a terra, e nos viu, igreja, viu você, jovens e adolescentes que estão aqui nessa noite, te viu, Adelso, Caícia, me viu, o jovem que está nos visitando nessa noite, e ele olhou para nós e nos amou. E ele pensou: o pecado está no mundo e as pessoas estão afastadas de mim, e eu quero elas para mim. Então o que eu vou fazer? Eu vou enviar o meu único filho para morrer na cruz do Calvário, para salvar essas pessoas, para que um dia elas possam estar comigo na glória.
Então esse Deus é um Deus de amor. Eu quero que você pense num Deus como um Deus que te amou. Ele te amou de tal maneira, ou seja, de uma maneira tão grande, que João não encontrou palavra a Deus para definir o amor de Deus. Ele não encontrou palavra para definir esse amor. Então ele diz: Deus amou de tal maneira. O que é tal maneira? Ele amou de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Nós temos um Deus que nos ama, igreja. Nós temos um Deus que nos ama de uma forma que as palavras humanas não são capazes de explicar. Nós sabemos que o maior amor que existe aqui na terra, você sabe qual é? Nós sabemos que é o amor de mãe. Uma mãe, ela é capaz de fazer qualquer coisa pelo seu filho, não é verdade? Uma mãe é capaz de largar tudo pelo filho. Assim é o amor de uma mãe verdadeira. Mas a palavra do Senhor nos diz lá no livro do profeta Isaías, que ainda que uma mãe esqueça do filho que ela amamentou, esse Deus não esquece de você. Em nenhum momento o Senhor Deus esquece de nós. Quer seja uma criança que está no berço, quer seja um adolescente ou um jovem que está aqui, ou mesmo um senhor que está no leito de morte, o Senhor não esquece. Sabe por quê? Porque Ele nos ama. Se essa igreja está aberta nessa noite aqui, é por causa do amor de Deus para com a cidade de Goiânia, porque Ele ama cada pessoa. Às vezes as pessoas costumam pensar assim: meu Deus, por que tanta igreja que está abrindo? Por que igreja aqui, igreja batista, Assembleia de Deus, metodista? Por que tanta igreja? Para que tudo isso? Sabe o que é isso? É o amor de Deus. É Deus dando a oportunidade, cada bairro, cada rua, de dizer assim: venha para mim. Eu coloquei aí para vocês tantas portas abertas, para que você possa me adorar e me buscar, porque eu quero você comigo. Quero pedir a essas meninas que não levante do banco. Aleluia, Jesus. Amados, nós precisamos pensar no amor de Deus, porque esse amor serve de exemplo para nós aqui na terra. Nós vivemos num mundo onde as pessoas têm esquecido do amor. Você já observou quantas pessoas matam o outro com facilidade? Eu estava vendo a reportagem essa semana que o camarada matou o outro porque o menino pisou no pé dele. Que coisa terrível. Falta de amor, falta de conhecer ao Senhor. Tem filho que não respeita o pai, fala tudo que vem na mente para o pai. Falta de amor. Tem pai que abandona um filho, não liga para ele. Falta de amor. Falta de conhecer esse Deus de amor. Quando nós conhecemos o amor de Deus e o que Ele fez por nós, a nossa vida é transformada, as nossas ações é transformada. Eu passo a ter uma vida diferente. Eu passo a amar o meu amigo, meu colega de uma forma diferente. Eu passo a ajudar quem precisa. Eu passo a respeitar a minha família, amar a minha família. Tudo que eu vou fazer com amor. Quando eu consigo compreender o quanto Deus me amou. Quando eu consigo compreender o amor de Deus, eu passo a entender a importância da minha vida. Tem gente que tira a vida, você já ouviu falar disso? Nós vemos isso na televisão toda hora. Pessoas que tiram a própria vida, pessoas que se sentem só, se sentem abandonado, se sentem triste. Mas eu venho aqui nessa pregação dizer para você que está aqui e para você que vai ouvir pelo canal do YouTube, eu venho aqui te dizer neste momento: não pense que você está só, porque você tem um Deus de amor, e Ele provou esse amor para conosco quando enviou Jesus Cristo para morrer por nós na cruz do Calvário, para poder nos salvar. Amados, que maravilha sabermos deste amor de Deus. Quando você estiver só na sua casa, eu quero que você pense nisso, sabe? Eu quero que você pense no que o Senhor Deus fez por você. Talvez você nunca tenha parado para estudar ou para meditar nos evangelhos acerca do que Jesus passou para que você estivesse aqui e tivesse o direito da salvação. Meus amados, nós só vamos entender o amor de Deus quando nós entendemos o que Cristo passou na cruz do Calvário, e entender que Jesus Cristo é o Filho de Deus e que não precisava passar por aquilo, mas Ele passou por amor. Quando nós vamos entender que um soldado pegou um chicote e cortou as costas de Jesus todinha de chicote por nós. Quando nós vamos entender que alguém pegou uma cruz de espinho e perfurou a cabeça de Jesus por causa do amor. Sabe por quê?
para que nós pudéssemos ter o direito da salvação. Aí alguém pode perguntar, mas por que Jesus tinha que morrer? Porque a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. O pecado nos leva à morte. Então, que morte é essa? Morte eterna. Não é essa morte que nós morremos aqui, né, que vamos viver há tantos anos e no final da vida nós vamos morrer. Essa morte nós vamos ter ela por causa do pecado de Adão, original. Mas é a morte eterna. Depois dessa vida, viver longe de Deus. O salário do pecado é a morte. Aí o Senhor Jesus, para que o homem não morresse eternamente, Deus enviou Jesus e Ele morreu em nosso lugar. Ele morreu no lugar de cada um de nós que estamos aqui. É por isso que Ele teve que morrer. Quando Ele estava morrendo na cruz, qual é seu nome, jovem? Você falou, foi o mesmo meu. Ele estava lembrando do Leandro. Estava lembrando do Leandro aqui da Bahia, do Leandro de Goiânia, do Theo, do Gabriel. Como é que é seu nome? Rafaela, o seu? Monique, Stephanie, Eloá, Carícia. Ele estava nos vendo. Aquela morte era por cada um de nós, por causa do amor de Deus. Sabe? No final, quando Jesus estava morrendo, ele falou uma frase assim: Pai, por que me abandonaste? Sabe o que aconteceu naquele momento? Você imagina um pai vendo pessoas batendo, massacrando, humilhando o seu filho, levando para ser morto em uma cruz do Calvário, e ele tendo todo o poder para matar aquelas pessoas. Você imagine isso. Você imagine agora Deus lá do céu. Pense comigo, viaje comigo nesse pensamento. Pense comigo, Deus lá do céu, com todo o poder que Ele tem, de enviar apenas um raio, e Ele destruir a terra. Você imagina, Ele olha para lá e vê o seu filho sendo morto, massacrado, humilhado, alguém pegar uma espada, uma lança e perfurar o lado de Jesus, humilhar, cuspir no rosto dele, bater na face dele, e o Senhor Deus está vendo aquela cena. Quando Jesus olha para o céu, ele vê que Deus vira as costas para ele naquele momento. Mas você sabe por que Deus fez isso? Por causa do amor pelo Filho, e porque Ele tinha poder para destruir todas aquelas pessoas que estavam fazendo aquilo. Mas Ele não o destruiu por causa do amor que Ele tinha por cada um de nós. Então Ele não olha para aquela cena e deixa o seu Filho morrer na cruz do Calvário até o final, pagar o preço pelos nossos pecados, para que você pudesse ter a oportunidade de morar no céu de glória. E você sabe o que acontece muitas vezes com as pessoas? Quando nós vamos falar para as pessoas: você quer receber Jesus como Senhor e Salvador? Elas falam bem assim: agora não, deixa para depois. Ou seja, rejeita o sacrifício do Senhor Jesus na cruz do Calvário. Tem gente que pensa que vir para a igreja é viver uma vida de agora eu não posso fazer isso, eu não posso mais sentar numa praça, eu não posso mais ir no shopping, eu vou viver uma vida agora oprimida. Não, você não vai viver uma vida oprimida. Você simplesmente vai adorar a Deus e viver uma vida de alegria na presença do Senhor. Você vai aceitar o sacrifício que Ele fez por você e esse amor que lhes foi oferecido, e vai viver uma vida abençoada nessa terra e depois a vida eterna com Ele. Sabe, amor, igreja, tudo foi feito por amor. Para finalizar minha mensagem, eu quero dizer para você: lembra desse texto que eu preguei para você nesse monte? Deus te amou de tal maneira que deu o Filho dele para morrer na cruz do Calvário. E quando você estiver só, quando alguém querer te humilhar, quando alguém dizer que você não serve para isso, ou quando você estiver passando por uma luta, pare um pouquinho e pensa: eu tenho um Deus que me ama. Eu tenho um Deus que enviou o Filho para morrer por mim na cruz. Então eu vou buscar esse Deus, Ele vai me ajudar. Aí você vai ter vitória na sua vida, vai exercitar a tua fé e vai ver o agir de Deus em seu favor. Amém, meus amados? Você compreende a importância do amor? Tudo isso aqui foi por amor. Esta igreja está aberta por amor. Nós estamos aqui por amor. A nossa vida tem que estar baseada no amor de Deus. Quando você pensar em ferir alguém, falar mal de alguém, quando você pensar em humilhar alguém, lembre do amor de Deus e exerça o amor. Fala assim: não, o Senhor me amou, então eu vou amar essa pessoa. Eu vou amar meus pais, eu vou amar minha família, eu vou amar meu trabalho, eu vou amar meu chefe, eu vou amar as pessoas que estão do meu lado. Eu vou viver uma vida de amor, assim como Deus, Ele operou o amor dele e demonstrou o amor dele para com a minha vida. Amém? Que Deus possa abençoar a tua vida nessa noite. Nós vamos estar nos colocando de pé.
finalizando este culto com uma oração, glória a Deus, e lembrando a vocês que quarta-feira nós teremos culto aqui, mas antes eu quero agradecer você que está nos visitando. Deus abençoe a sua vida, meu filho, volte mais vezes, vocês, e quero convidar aqui o nosso irmão Gabriel. É hoje, Gabriel, que você vem cá então, em nome de Jesus. Nosso irmão Gabriel, ele mora aqui do lado, e ele está agora fazendo, a partir desse momento, fazendo parte deste ministério, aleluia, tomou essa decisão. Nós vamos estar orando por ele, recebendo como um membro desse ministério, glória a Deus, aleluia. Estenda as suas mãos para cá. Pai Santo, aqui está o irmão Gabriel, Senhor, este jovem, Pai amado, que podemos perceber que a Tua presença é na vida dele. Pai amado, ele tomou essa decisão de estar caminhando junto com essa igreja, a igreja Fonte da Salvação. Eu te peço que o Senhor me dê sabedoria como pastor, para estar orientando quando ele precisar, para estar estendendo a mão, para estar ajudando, orando por ele, cuidando dessa alma. Meu Deus, que essa igreja, Pai amado, possa ajudar em tudo quanto ele precisar. Toma ele em tuas mãos, ajude ele, Senhor, nesta caminhada. Fortalece o teu filho, toma o dia a dia dele, os projetos, os sonhos, a vida espiritual, o emprego, a família, o lar, Senhor, a escola dele, Senhor. Meu Deus, em nome de Jesus, Pai amado, abençoe toda a trajetória de vida do irmão Gabriel. Dê vitória em nome de Jesus. Seja bem-vindo, meu filho, fique à vontade, em nome de Jesus. Irmãos, receba. Vamos dar uma salva de palmas, Senhor Jesus, pela vida do nosso irmão Gabriel. Glória a Deus, Deus abençoe. Pode voltar para o seu lugar. Glória a Deus. Então, gente, Deus abençoe sua vida. Vou orar finalizando. Pai Santo, muito obrigado por este culto dessa noite. Toma o irmão Leandro aqui, Senhor, que veio aqui pela primeira vez, essas adolescentes. Toma as nossas vidas em tuas mãos, nos leva aos nossos lares em paz, debaixo das tuas potentes mãos poderosas. Nos dê uma semana abençoada, nos livra de todo mal, de todo acidente, nos livra, Senhor, do homem mau, do homem sanguinário, das obras de Satanás. Nos faça crescer na tua presença, Pai amado. E quarta-feira nós estaremos aqui de volta para te adorar, em nome de Jesus. Que o amor de Deus, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a doce consolação do Espírito Santo de Deus seja com toda a igreja e todo o povo de Deus para toda a face da terra todos os dias. Amém.